Voltamos com o Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o juiz auxiliar da Presidência e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Walter Nunes da Silva Júnior. Ele acaba de escrever o livro Reforma Tópica do Processo Penal. Walter, no bloco anterior estávamos conversando sobre essas reformas do Código Penal. Que outra reforma você acredita que realmente vai fazer alguma diferença no nosso sistema? O procedimento e a audiência, que agora é a audiência de instrução e julgamento, como era anteriormente. Anteriormente, o Código de Processo Penal previa 3 audiências. A primeira era o interrogatório, depois para ouvir as testemunhas de acusação e, posteriormente, as de defesa, em momentos distintos e com distância temporal considerável. A reforma reuniu tudo isso numa única audiência. A audiência passa a ser una, ainda que realizada em dias sucessivos. Ademais disso, a forma da realização da audiência também otimiza, simplifica e agiliza a realização do ato, porque anteriormente vigorava o sistema presidencial, em que as partes não podiam fazer a pergunta diretamente às testemunhas. Agora foi adotado o cross-examination, que vem do sistema americano, que as partes podem fazer a pergunta diretamente às testemunhas. E antes como acontecia? Antes a parte tinha que perguntar ao juiz, o juiz reperguntava a testemunha e um outro aspecto. A testemunha respondia e o juiz ditava o que a testemunha tinha falado para que ficasse escrito. Ora, essa produção de prova, embora que ela fosse produzida oralmente, ela era documentada de forma escrita. Então não era essencialmente oral. A reforma também trouxe uma importante modificação a esse respeito, estabelecendo que, se adotado o sistema audiovisual, não haverá necessidade da transcrição, o que dá uma velocidade muito grande à audiência. E, ademais de que o que fica registrado no processo é essencialmente o que a testemunha falou dentro do contexto da pergunta formulada e até as expressões ou até a diversação que ela tenha feito ao responder a pergunta. Então fica muito mais concreto, a prova fica muito mais efetiva no processo em razão da adoção desse sistema. Agora, nós estávamos falando também sobre a questão da sensação de impunidade que fica para a sociedade. Nós vemos casos na televisão de pessoas que cometem crimes, esses crimes ficam comprovados e essas pessoas ainda assim respondem processo em liberdade. Por que isso acontece? Carol, infelizmente, essa parte, que ela é fundamental, a gente agilizou ou simplificou o procedimento do processo. Mas precisam determinadas questões serem definidas pelo Parlamento brasileiro. Porque se não se mexer, e a proposta nesse sentido, com a questão das hipóteses de prisão preventiva, e também com o aspecto de hoje, a decisão judicial, ela de primeira instância, ela ser um nada jurídico em razão da interpretação do Supremo, ou seja, o juiz, depois de toda a análise do processo, ele condena uma pessoa com todas as provas existentes, determina que ele seja recolhido à prisão, mas basta ele recorrer, que enquanto não for essa questão analisada pelo Supremo, ele tem o direito de ficar em liberdade. Ou seja, a gente está utilizando o princípio da presunção de não culpabilidade ou de inocência, num sentido extremamente elástico, que os outros sistemas jurídicos não adotam, de modo que, se ele não tem uma decisão judicial, ele é considerado não culpável. Mas mesmo que ele tenha, ele continua com a mesma consideração. O que tem sido debatido no parlamento, que uma coisa é ele ser considerado não culpado ou inocente, antes de um juízo de culpabilidade em relação a ele. Depois que um juiz de primeira instância, ainda que passível de revisão, ele decidiu a esse respeito, isso tem que trazer alguma coisa concreta. Principalmente nos crimes mais graves, que suscitam uma comoção maior na sociedade. A mesma coisa com relação à prisão preventiva. Em casos em que hoje, até pela tecnologia, e que não há nem a necessidade da confissão, porque ali está toda uma prova robusta, nessas situações, deve-se admitir a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Walter, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Eu que agradeço a oportunidade.
Quem ainda estuda Direito também dá dica de leitura. Conheça a obra e o autor da semana, que vem se destacando entre os estudantes. Bom, meu nome é João Gabriel, sou aluno do 4º semestre de graduação aqui da Faculdade de Direito da UNB e vou apresentar o livro A Constituição da Ordem, do professor José Murilo de Carvalho, da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, esse livro surgiu de uma indicação de um professor ainda no ensino médio e agora eu pude lê-lo por conta de uma inquietação que surgiu a partir de meus estudos em História do Direito Brasileiro, nos quais eu percebi uma falta de uma literatura acerca do início do período republicano, quando as bases do constitucionalismo brasileiro, as bases jurídicas do que é o Brasil, do que é o pensamento jurídico brasileiro hoje, foram constituídas. Então, a importância desse livro, no contexto da formação republicana brasileira, está justamente na elaboração de um pensamento acerca do modo como se formaram as elites brasileiras, que foram as responsáveis por essa ordem institucional da qual nós somos legatários. Então, no livro A Constituição da Ordem, José Murilo vai se focar sobre um problema central. Por que o Brasil, como ex-colônia portuguesa, vai se constituir numa república federativa de tão larga dimensão, sem a menor fragmentação, como ocorreu com as repúblicas que se formaram após a descolonização espanhola? Então, o que a gente percebe na América Latina é uma imensa fragmentação, uma imensa falta de um poder central efetivo nas colônias espanholas. E o José Murilo vai trazer à tona esse tema, mostrando como esse processo, o porquê desse processo ter ocorrido de forma diferente no Brasil. E ele vai buscar isso, inclusive dialogando muito com Max Weber, na formação burocrática que teve o Brasil. Então, o Brasil herdou de Portugal essa ordem capitalista frustrada, em que não se conseguia um desenvolvimento pleno da economia, um desenvolvimento pleno do capitalismo. Então, o que o José Murilo vai falar aqui é que essa imensa burocratização, esse imenso poder do Estado, centrado no Estado, colaborou de uma forma imensa para que o Brasil se tornasse uma república do modo como se tornou em 1889, quando da proclamação. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Crime Organizado, Aspectos Processuais, coordenado por Antônio Fernandes, José Raul de Almeida e Maurício de Moraes. A obra é uma coletânea de artigos que estuda o tratamento dado pela legislação processual brasileira e estrangeira ao crime organizado. O texto inicial da obra fala dos conceitos dos institutos processuais mais utilizados para combater o crime organizado e os seguintes examina a incorporação desses institutos no ordenamento jurídico brasileiro e no estrangeiro. A obra permite que o leitor tenha uma melhor compreensão e análise crítica da própria legislação brasileira. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro Crime Organizado, Aspectos Processuais, organizado por Antônio Fernandes, José Raul de Almeida e Maurício de Moraes. É da editora Revista dos Tribunais. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer as obras preferidas da promotora de justiça Raquel Tiveron. Em instantes, até já!